sistema estrelas e agora eu vou estar falando um pouquinho do nascimento delas. As estrelas surgem das nebulosas, que são imensas nuvens de gás e poeira, constituídas basicamente por hélio e hidrogênio, que também são os gases em grande quantidade no universo. As nebulosas possuem cores variadas, pelo fato de que algumas imagens captadas utilizam um filtro infravermelho e ultravioleta, o que nossos olhos não podem enxergar. Aqui na tela vai estar aparecendo um exemplo de nebulosa. Ela é chamada nebulosa Olho de Deus. Haver áreas na nebulosa com maior concentração de gases. Essas áreas, a força gravitacional é maior, fazendo com que elas se comprimem. Ao se comprimir, os gases esquentam. A temperatura desses gases vai aumentando. A temperatura final depende do tamanho dessa região mais densa. Vou estar falando um pouquinho da classificação das estrelas. Os astrônomos classificam as estrelas pelo tamanho e pela temperatura superficial. Classificadas pelo tamanho, temos os nomes: gigantes, supergigantes, subgigantes, gigantes brilhantes, anãs, subanãs. E é isso. Já segundo a sua temperatura superficial, as estrelas são classificadas pelas seguintes letras: O, B, A, F, G, K e M. A letra O são as temperaturas mais quentes, das estrelas mais quentes. Já a letra M, elas não são tão baixas, mas são consideradas também quentes. Aqui na tela está uma imagem da classificação das estrelas. Nós temos as cores, nós temos a classe espectral e também nós temos a temperatura superficial, que foi colocada aqui em Kelvin. As propriedades físicas das estrelas são distância, luminosidade, tamanho e massa. Comparando as diversas categorias de estrelas. Na classificação das estrelas, a temperatura superficial tem papel semelhante ao peso e à altura de uma pessoa para classificar o seu tipo. Como podemos ver nesta imagem, o diagrama HR é um esquema de organização que mostra a relação entre a luminosidade em função de temperatura ou a magnitude absoluta em classificação estelar e a temperatura efetiva. Agora eu vou estar falando sobre a evolução das estrelas. Após seu nascimento, elas fabricam a própria energia e no seu núcleo ocorrem algumas reações nucleares, como a libertação de muita energia. E primeiro, tem o hidrogênio, e quando o hidrogênio acaba, o hélio acaba substituindo. E com isso causa muita expansão no núcleo, o que utiliza mais energia. Ela passa por variações de temperatura, massa e diâmetro. Quando ela chega na fase sequencial principal, ela ainda é relativamente jovem e a fusão do hidrogênio no seu interior iniciou-se recentemente. Aqui na tela vai estar aparecendo duas imagens de galáxias indicando regiões onde se encontram as nuvens interestelares. Em uma das imagens, a região entre os braços espirais aparecem escuras. Já na outra imagem, infravermelha, a região que contém poeira distribuída no plano galáctico aparece brilhante. Depois que o hélio começa a desempenhar a função do hidrogênio, o que causa aumento da expansão no interior das estrelas, o núcleo fica bastante aquecido e elas aumentam o tamanho e ficam com luminosidade avermelhada, sendo conhecidas como gigantes vermelhas. O que determina o destino das estrelas é praticamente o tamanho. Para aquelas com massa igual ao Sol, o fim do ciclo é a transformação em uma estrela anã formada de carbono e oxigênio. Já aquelas com tamanho superior ao do Sol, elas podem ter dois desfechos finais. O primeiro é a explosão termonuclear da estrela, que pode ocasionar no surgimento de um buraco negro ou originar em estrelas de nêutrons. O teste de chama é um importante método de identificação entre cátions metálicos, utilizados na análise química. Neste ensaio, há interações entre os níveis e subníveis de energia quantizada. Quando o objeto é queimado, ele emite uma radiação, e é através dela que a gente consegue observar pela sua cor. Bohr então propõe que os átomos só podem perder energia em certas quantidades discretas e definidas. Isso sugere que os átomos possuem níveis de energias definidas. Essas teorias de Bohr hoje em dia são comprovadas através de cálculos e testes, e entre eles está o teste da chama. Através desse teste, podemos ver os diferentes resultados através das cores. Este é o cálcio, o bário, o sódio, o cobre e o lítio. Podemos ter diferentes colorações, como por exemplo, no cobre, que é o verde azulado, e no lítio, que é o vermelho carmesim.